Esse volume de SLC Cache ele também se recupera de forma bem rápida. É o modelo mais topo de linha que eles disponibilizam para compra no AliExpress, mesmo do fato de ele ter morrido. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje vamos testar um SSD que vocês têm requisitado bastante para podermos testar. No vídeo de hoje vamos testar o SSD da Fangxiang, o modelo S770 de 1TB. Este modelo da Fangxiang atualmente é o modelo mais topo de linha que eles disponibilizam para compra no AliExpress. E essa unidade de 1TB foi nos enviado por um amigo chamado Renan, do canal TechFresh, cujo estarei deixando o link na descrição. Muito obrigado por ter me emprestado. Primeiramente, veremos um pouco de suas principais especificações técnicas do SSD. Ele vem no formato M.2, com barramento de 64 GB, ou seja, ele possui 4 linhas PCI Express do tipo 4.0, possui um protocolo NVMe 1.4 e capacidades que variam desde 500 GB até 2 TB, não contendo conversões de 4 TB nem de 250 ou 256 GB de densidade. Já seu preço se localiza próximo dos R$ 337 na unidade de 1TB, enquanto a unidade de 2 TB se encontra-se um pouco mais elevado, na faixa de R$ 579. O que é uma faixa de preço consideravelmente baixa até, sendo um pouco abaixo dos NV7000 e dos AN4 da Asgard. Vamos ver agora um pouco do unboxing do SSD. Como podemos observar, ele vem em uma caixa básica contendo em sua parte frontal apenas uma imagem ilustrativa do SSD com seu modelo, enquanto na sua parte traseira da sua caixa temos breves especificações técnicas em diversos idiomas, além de um pequeno vazado na caixa onde mostra o dissipador do SSD. Ao abrirmos a caixa, vemos uma chavezinha Phillips com um conjunto de parafusos para fazer a instalação do dissipador no SSD. E vemos também que, como o dissipador já vem não acoplado, vemos que trata-se de um SSD com design double-sided, ou seja, possui dois lados do PCB com CIs em ambos os lados, acompanhando também um dissipador e 2 termopads, para melhor arrefecimento do controlador e das NAND flashes. Ele acompanha também um volume de overprovisioning padrão de 9.9% alocado, e seu PCB frontal vemos 5 componentes principais: seu controlador, suas 2 NAND flashes no caso, sua DRAM cache e seu PMIC. Já enquanto seu PCB traseiro, encontramos apenas 2 NAND flashes, junto do segundo chip de DRAM cache. Como podemos observar, este SSD utiliza um controlador high-end da InnoGrid, o modelo IG5236, o famoso controlador Rainier, que é utilizado em diversos SSDs encontrados no AliExpress. Este controlador possui uma arquitetura do tipo ISA-ARM, contendo 4 núcleos do tipo Cortex-R5, ou seja, um controlador quad-core, com processo de fabricação da TSMC de 12 nanômetros, FinFET CMOS. Esse controlador ele possui um clock fixo de 667 MHz, além de possuir 8 canais de comunicação com suporte a barramento ONF 4.1, ou seja, uma velocidade de barramento de até 1.200 megatransfers por segundo. Fora isso, ele oferece suporte também até 4 conexões tipo Enable, permitindo com que esse controlador faça o interleaving, ou seja, ele faça o intercalonamento com até 4 DICE por cada canal, permitindo uma quantidade total de DICE, o qual ele consegue se comunicar até 32 DICE. Já sua DRAM cache são da SK Hynix, modelo H5AN4G6NB-JR-VKC, que é um chip do tipo DDR4 com 4 GB de densidade, totalizando 512 MB. Portanto, como ele possui 2 CIs, temos uma densidade total de 1 GB, onde ele opera a uma velocidade de até 2.666 megatransfers por segundo com latência CL19. Já suas NAND flashes elas foram remarcadas. Este SSD possui 4 NANDs, como havia comentado, o qual as suas nomenclaturas ficaram como LG LY256G09CB1, que foram remarcadas pela Fangxiang. Tratam-se de NANDs da fabricante chinesa YMTC, sendo esses DICE os modelos CDT1B, ou seja, são DICE de 512 GB, ou seja, 64 GB, com 128 layers de dados em si. Ao total, temos 141 layers, gerando uma eficiência de 90,8%, o que significa
Este die em si possui 141 layers, ou seja, 141 camadas. Porém, as camadas utilizadas para armazenamento de dados, que temos os blocos e as células que estamos mais familiarizados, são 128. E se pegarmos os 128 e dividirmos por 141, teríamos uma eficiência de 90,8%, que é bem alto. E como vemos, o SSD possui 4 NAND flashes, cada uma possui 256 GB. E como cada die tem 64 GB de densidade, vemos que ao total, cada NAND flash possui 4 dies. Portanto, temos uma quantidade de 16 dies no SSD, onde eles se comunicam com o controlador a um barramento de 1200 megatransfers por segundo. E por último, vamos dar uma verificada sobre o VRM deste SSD. Como qualquer componente eletrônico, ele possui uma demanda energética, portanto, ele tem um consumo elétrico. E o circuito responsável por fazer o gerenciamento de energia do SSD geralmente é o PMIC, que é um ser responsável por prover todas as rails de alimentação que o SSD possui. Entretanto, nem todos os SSDs possuem um PMIC, que é um CI central apenas. Diversos SSDs que já testamos no passado, vocês puderam observar que alguns deles possuem CIs chamados de load switches, que funcionam como se fosse um MOSFET. Neste SSD, entretanto, ele possui um PMIC remarcado, nomeado como EDDEBA, cujo infelizmente não foi possível detectar o modelo, porém aparenta ser um CI da fabricante Silergy. Tá, mas antes de passarmos para os benchmarks em si, vamos comentar algumas pequenas curiosidades desse próprio SSD, até mesmo do fato dele ter morrido. Primeiramente, até o momento da análise deste vídeo, não foi detectada nenhuma outra variante ou versão deste SSD, com dies ou controlador diferente, o que é um ponto positivo. Entretanto, vemos que esse design é propício ao mesmo problema que vem afetando a diversos SSDs com essa mesma combinação de controlador e NAND flash, o famigerado problema de firmware MN5236. Eu fiz uma postagem de um artigo algumas semanas atrás no The Overclocking Page, cujo estarei deixando o link na descrição, onde eu abordo de forma mais extensa o que acontece e uma das principais causas que gera esse problema. Tá, mas o que aconteceu? Durante a execução do benchmark PCMark 10, eu notei que a pontuação do SSD estava ficando muito baixa para um padrão de um SSD como esse. Portanto, ao dar um reboot na máquina para tentar rodar o teste, só que antes de rodar o teste novamente eu fui tentar fazer uma Secure Erase no drive, eu reparei que quando eu liguei a máquina, o drive estava marcando como apenas 2 GB no gerenciamento de disco, o que estarei mostrando em algumas fotos a seguir, o que foi bem estranho. E realmente, o SSD acabou tendo esse sintoma, e foi aquele mesmo sintoma que várias pessoas têm tido com outros SSDs, como o NV7000, o Asgard N4 e o S70 Blade nas variantes com NAND Flash YMTC. E, infelizmente, o SSD teve seu firmware corrompido. Tá, mas e agora? O que a gente faz para resolver esse problema do SSD? No caso, algumas semanas atrás eu havia comprado algumas ferramentas para trabalhar com SSDs, cujo estarei mostrando nas imagens abaixo, que me permite modificar os SSDs e até mesmo reprogramar ou regravar o firmware deles em si. No caso, esse adaptador utiliza esse que estou mostrando agora, que é um PC verde para SSDs M.2, utiliza um BridgeChip JMS583, que é um conversor que transforma a interface M.2 PCI Express 3.0 utilizando duas lanes, ou seja, PCI Express Gen 3 por 2, para a interface USB 3.2 Gen 1. E através dele eu consigo utilizar o programa da própria InnoGrid para fazer modificações no SSD. Estarei deixando também uma foto do drive, onde estarei marcando os 2 pinos que são necessários realizar um pequeno curto, que ao fechar um curto nesses conectores e ligar o drive junto desse adaptador, ele entra no modo de ROM, onde permite realizar update de firmware, que é como se fosse o BIOS do SSD, que possibilita o usuário a fazer modificações, dentre outras. Entretanto, encontramos a primeira barreira do problema. Eu não possuo o firmware deste SSD pronto para regravar. E segundo ponto, é necessário um programa específico para este controlador. Eu possuo o software
para o controlador InnoGrid IG5216. Esse controlador é o 5236, portanto não é possível utilizá-lo para fazer a gravação. Porém, foi possível reviver o SSD entrando através desse programa da InnoGrid, o 5216, em modo ROM, cujo SSD é reconhecido, porém eu não consigo realizar nenhuma modificação, e ao sair do modo ROM, o SSD voltou ao normal. Portanto, essa foi a solução que eu tive. Não é uma solução permanente, só foi um band-aid. Tanto que esse problema que várias pessoas têm tido no decorrer do tempo, até hoje não teve uma solução. E antes que o pessoal pense, isso não é apenas culpa do fabricante, como o Netak, como o Fanxiang, como Asgard. Isso, boa parte do problema, quem está tendo é a InnoGrid, pois vários SSDs, até mesmo de marcas renomadas, com esse controlador e NANDs da YMTC, têm tido esse problema, como é o caso do S70 Blade, que é uma marca de uma fabricante grande, até que é até vendida no Brasil diretamente, como a XPG, e ele também sofre esse mesmo problema, cuja InnoGrid até hoje não disponibilizou um firmware para a correção. Mas é isso, pessoal. Antes de passarmos agora para os benchmarks, estarei deixando alguns links afiliados no AliExpress para aqueles que decidirem realizar a compra desses SSDs e consigam contribuir um pouco com o canal. Desde já eu agradeço e vamos para os benchmarks. Começando nossa rodada de benchmark com o Crystal Disk Mark, realizando testes de velocidades de escrita e leitura sequencial, com blocos de 1 MB, 8 filas e uma thread, vemos que suas velocidades sequenciais ficou conforme o próprio fabricante estipula, ficando um pouco atrás apenas de SSDs como o Mi-Hole CT300 que testamos anteriormente no último vídeo do canal. Já as suas latências, vemos que ele obteve um desempenho quase idêntico ao SSD Asgard AN4 que testamos no ano passado, o que foi um resultado bem consistente para um SSD com esse mesmo controlador e NAND Flash. Já ao testarmos suas velocidades aleatórias em QDEF de 4, podemos observar que em sua leitura, em sua escrita, ele apresentou um desempenho levemente superior ao Rocket 4 Plus de 1 TB, que também testamos, porém ficou apenas um pouco abaixo do NV7000 e do AN4. Já agora, ao alocarmos apenas uma thread para melhor representar uma carga de trabalho típica do dia a dia, podemos observar o mesmo comportamento, aonde ele permaneceu atrás de SSDs como o NV7000 e o AN4 da Asgard. Já neste outro teste foram feitas 3 configurações de acessos entre diversas configurações de QDEF, desde QDEF de 1, que representa um uso mais do dia a dia, quanto QDEF de 16, que se torna um cenário bem mais irrealista, mas comparável com ambientes virtualizados ou em alguns data centers. Constatamos que nesses testes sintéticos que realizamos, o SSD teve um desempenho levemente inferior aos demais com controlador InnoGrid e NAND Flash YMTC, que testamos anteriormente, que é o caso do Netak NV7000 e do AN4. Partindo agora para o AtoDisk Benchmark, onde realizamos um teste utilizando o AtoDisk Benchmark para observarmos velocidades dos SSDs em determinados tamanhos de blocos diferentes, vamos começar com leitura e escrita com QDEF de 4 e blocos de 512 bytes até 8 MB. Podemos observar que em blocos de menor tamanho ele ofereceu um desempenho semelhante aos demais SSDs que testamos. Conforme os blocos vão aumentando de tamanho, conseguimos ver que ele acaba ficando um pouco para trás em comparação aos demais SSDs com controladores proprietários, que é o caso daquele da Solidigm e o do SK Hynix. Porém, logo em seguida ele consegue retomar a sua posição inicial, ficando junto dos demais SSDs. No teste de escrita, vemos que ele se comportou como os demais SSDs, com este mesmo controlador e NAND Flash. Utilizando agora QDEF de 1, ele começa bem, porém próximo de 128 KB de tamanho de blocos, ele tem uma queda brusca no desempenho, mas logo em seguida retoma sua velocidade. Percebemos isso também com outros SSDs com controlador InnoGrid, que foi o caso do Asgard AN4 e do NV7000 da Netak, que possui controlador InnoGrid também. Já em sua escrita, o seu desempenho foi mais consistente com os demais SSDs do comparativo. Utilizando agora o 13 Mark Storage Benchmark, que são realizados diversos testes voltados a armazenamento, incluindo testes de carregamento de games como Call of Duty Black Ops 4, o Overwatch. É feita uma gravação em streaming utilizando o programa OBS de uma gameplay a 1080p 60 quadros por segundo. Também é realizada a instalação de alguns games
e transferência das passes de cada game em si, vemos que nesse benchmark, com traces mais realistas e tradicionais de uso cotidiano, observamos que este SSD, o Funxiang S770, obteve um desempenho inferior do que o comum de outros SSDs com este mesmo controlador de NAND Flash, tendo um desempenho pior que o NV5000, cujo é um SSD entre aspas mais simples do que esse, tendo uma pontuação bem abaixo do NV7000 e do AN4. Passando agora para o PCMark, utilizando a suíte de testes Full System Drive Benchmark, que é uma suíte de testes voltados mais para o ramo de produtividade, de onde, dentre dessas principais traces, são utilizados programas como a suíte Adobe, como After Effects, Illustrator, Premiere Pro, Lightroom, Photoshop, dentre outras, fora outras suítes como da Microsoft, que é utilizado o Microsoft Excel, PowerPoint, com algumas outras traces voltadas a games. Vemos que este SSD, o S770, apresentou um desempenho similar ao SSD da Solidigm, o P41 Plus, porém é um SSD DRAM-less e QLC, portanto não foi um resultado muito surpreendente. E, novamente, vemos que o AN4 e o NV7000 se distanciaram bem deste SSD neste benchmark. Passando agora para o nosso teste de projeto utilizando o Adobe Premiere Pro, aonde utilizamos um projeto de 16.5 GB com resolução 4K, 120 megabits de bitrate, cheio de efeitos. É calculado o tempo para que esse projeto seja aberto e esteja 100% disponível para ser realizado edições e renderizações no programa. Vemos que o S770 neste benchmark apresentou um resultado bastante legal, superando até mesmo o CT300, mas por uma margem bem pequena, o que podemos considerar até um empate técnico. Seria apenas possível ver uma maior diferença caso o tamanho do projeto aumente exponencialmente. Conforme o projeto seja maior, maior seria a diferença de desempenho que veríamos de um SSD para o outro. Passando agora para o tempo de carregamento de games e de sistema operacional, começando primeiramente com o game Final Fantasy utilizando o benchmark interno dele, que realiza testes na modo campanha, vemos que esse Funxiang apresentou um empate técnico com o SSD NV2 da Kingston, que testamos também há um pouco tempo atrás, e que é um SSD de baixo custo e voltado ao custo-benefício. Embora a diferença do pior SSD, que foi um SATA, para o melhor SSD tenha sido apenas 4 segundos não vai diferenciar a vida de ninguém. Portanto, não haveria uma diferença tão grande. Com relação ao teste de carregamento utilizando o Windows 10, onde foi utilizado o programa Boot Racer, que mede o tempo de carregamento desde apertar o botão de ligar da máquina até o sistema operacional carregar, junto de seus drivers de rede, wireless, Bluetooth, áudio, drivers da NVIDIA, dentre diversas outras coisas, vemos que o S770 apresentou o pior resultado dentro do comparativo desses SSDs. Isso ocorreu tanto no Windows 10 quanto no Windows 11, onde a diferença do pior para o melhor SSD, embora não tenha sido tão grande, é uma diferença de apenas 6 ou 7 segundos, o que não vai mudar a vida de muita gente. Vamos agora realizar o teste de velocidade sustentada, o SLC Caching, onde é utilizado o programa Iometer para termos uma ideia deste volume, tendo em vista que o fabricante muitas das vezes não informa esse valor. Nesse teste é escrito durante um X período de tempo, de forma sequencial, utilizando blocos de 1 MB e QDEF de 32, onde foi possível constatar que ele possui um volume de SLC Cache dinâmico de aparentemente 341 GB, onde dentre deste volume ele conseguiu manter uma média de 5.494 MB até o fim do seu SLC Cache, o que foi uma velocidade consideravelmente decente para os SSDs 4.0, principalmente SSDs na faixa de 1 TB, que geralmente apresentam velocidades próximas dessa. Logo após ele ter gravado 341 GB, ele começou a escrever de forma nativa em seus blocos TLC, onde sua velocidade média caiu para aproximadamente 1.497 MB por segundo, onde percorreu-se por quase 100 GB, entre 342 GB até 429 GB. Logo após isso, iniciou-se o processo de folding, onde reprogramam-se os blocos que estavam configurados como pseudo-SLC de volta para a TLC,
pois há necessidade de um novo espaço para que seja continuado a escrever os dados no SSD, o que acaba resultando em uma grande queda no desempenho de escrita, onde o SSD manteve uma velocidade média de aproximadamente 756 MB por segundo até encher a unidade. Levando tudo isso em conta, a sua média geral, contando o Folding junto do nativo TLC, a sua média foi de 808 MB por segundo, sendo apenas um pouco acima do NV5000 e um pouco abaixo do Asgard N4 de 1 TB. Realizamos também um teste para ver quanto tempo o SSD levaria para recuperar parte de seu SLC cache. E no decorrer da nossa bateria de testes, que dura de 30 segundos até 2 horas em idle, utilizando duas configurações, o Trim e o Garbage Collection ativados e eles desativados. Ao testarmos sem utilizarmos o Trim e o Garbage Collection, podemos observar que ele conseguiu recuperar cerca de 40 a 47 GB de SLC cache em até menos de 30 segundos em idle. Infelizmente, ele não conseguiu recuperar mais do que isso, até mesmo em 2 horas. Entretanto, isso foi uma quantidade consideravelmente alta, tendo em vista que vários SSDs geralmente nem sequer conseguem recuperar. Levando em conta apenas que esse é um cenário totalmente irrealístico, é apenas um cenário para a gente ver se ele realmente é um SSD otimizado na performance de recuperação do SLC cache. Já agora, ao utilizarmos o Trim e o Garbage Collection ativados, vemos que ele consegue recuperar o seu volume inteiro de SLC cache em poucos segundos, o que é um cenário mais típico e mais comum, e realmente foi um desempenho muito legal. Vamos agora realizar os testes de cópias de arquivo. Nesse teste foi realizada a cópia de arquivos ISO do Windows 10 e utilizado uma pasta do Counter-Strike Global Offensive, de uma RAM disk para o SSD que foi testado. No caso, a ISO do Windows 10 possui 6.20 GB e foi utilizado o software Diskbench para realizar a transferência. Ao utilizarmos essa ISO, vimos que ele acabou tendo um desempenho idêntico ao Galaxy HOF Pro de 1 TB que testamos um tempo atrás, o que foi um desempenho satisfatório, mas ele não alcançou o desempenho do NV7000 e do N4. Já agora, durante a transferência desta pasta do Counter-Strike Global Offensive de 25.2 GB da RAM disk para o SSD, vemos que ele conseguiu apresentar um desempenho levemente superior ao Western Digital WD Black SN850 que testamos no ano passado, onde a diferença para o N4 foi de 0,2 segundos, e novamente, levando esse resultado, poderíamos considerar um empate técnico. Essa diferença só seria maior caso os arquivos que sejam transferidos sejam muito maior. Partindo agora para o teste de temperatura, onde analisaremos o SSD para detectarmos se ele possui sistemas de proteção como Thermal Throttling e se ele realmente sofre Thermal Throttling, utilizando o software do Iometer, onde é escrito de forma sequencial em que o DF de 32 em uma thread por 15 minutos, vemos que, ao testarmos o SSD sem o dissipador, ele atinge uma temperatura de 85 graus Celsius, enquanto quando utilizamos o dissipador, ele atingiu uma temperatura de 71 graus Celsius. Portanto, quando ele estava sem o dissipador, ele acabou sofrendo thermal throttling. E ao instalarmos o dissipador, houve uma queda de aproximadamente 14 graus Celsius, o que foi uma queda considerável. Portanto, eu recomendaria a utilização desse dissipador. E por último agora, vamos testar sua eficiência energética e seu consumo elétrico, começando com o seu consumo elétrico máximo que ele teve. Vemos que esta unidade de 1 TB obteve um consumo elétrico levemente inferior ao SSD SK Hynix Platinum P41 de 2 TB que testamos também, onde teve uma diferença de 20 mW. E foi de acordo com alguns outros SSDs como a N4 e o NV7000. Entretanto, o seu consumo foi levemente inferior, o que foi um ponto positivo. Já agora, levando em conta sua média ao realizarmos uma transferência de mais de 200 GB, vemos que ele foi levemente menor do que o N4, que foi novamente um ponto positivo. E por último, e agora, mais importante, o teste em idle, que é um cenário em que a esmagadora dos SSDs que temos no mercado se comportam no dia a dia. Vemos que tanto este SSD quanto o Platinum P41 da SK Hynix tiveram o mesmo nível de consumo elétrico, o que foi um ponto crucial para esse Fangxiang se destacar em comparação ao NV2, ao NV7000 e o AN4, pois
Como podemos observar, o NV7000 e o Asgard AN4 ambos tiveram um consumo muito elevado, cujo é uma característica até que conhecida desse controlador. Entretanto, este Feng se destacou bastante nesse quesito, pois ele conseguiu se comportar como alguns controladores mais topo de linha que este, sendo que ambos são o mesmo controlador. Isso aqui vai por questão de otimização de firmware. E por último, agora e mais importante, sua eficiência energética, que neste quesito vimos que ele acaba ficando levemente acima do NV7000 de 2TB, devido ao seu menor consumo elétrico e sua menor densidade. Pois, como ele é de apenas 1TB, para o nível de consumo que ele teve foi bem legal em comparação a um SSD de 2TB. Portanto, temos que levar em conta que essa eficiência foi bem bacana. Ele acabou superando o AN4 também por uma diferença um pouco maior, ficando apenas atrás do WD Black SN850. Tá, mas e aí? Será que realmente vale a pena investir neste SSD? Embora ele tenha tido um desempenho satisfatório, ou ok até mesmo, em vários cenários eu percebi que ele apresentou um desempenho levemente inferior aos demais SSDs como o Asgard N4 e o Netak NV7000, especialmente nos testes de velocidades aleatórias e de latência. E eu pude reparar também que esse lineup de SSD possui o maior índice de problemas relacionados ao firmware desse controlador InnoGrit IG5236. Portanto, embora trata-se de um SSD com bom desempenho, eu recomendaria evitar este SSD no momento, pelo menos até que o fabricante consiga resolver este problema junto da InnoGrit. Tá, mas vamos ver suas principais vantagens e desvantagens. Começando com suas vantagens. Primeiramente, suas velocidades sequenciais são bem legais para um SSD Gen 4.0, principalmente de 1TB. Ele possui um desempenho aleatório satisfatório, embora seja levemente inferior a outros SSDs com o mesmo controlador NAND Flash, cujo é o caso do NV7000 e do Asgard N4. Possui latências decentes em comparação a outros SSDs. Seu desempenho prático em cenários mais produtivos e até casuais foram bem interessantes. Ele utiliza um controlador bom com DAIs legais da YMTC, não são os DAIs mais rápidos que temos até o momento, mas eles são capazes de saturar o barramento do controlador. Até o momento dessa análise, ele não sofreu variação de componentes internos. Seu volume de SLC Cache é de ótimo tamanho, bem grande. Esse volume de SLC Cache ele também se recupera de forma bem rápida. E sua velocidade de escrita sustentada é bem interessante para essa capacidade de SSD. Ele possui um bom nível de durabilidade, uma boa eficiência energética e teve um excelente consumo elétrico em idle, se destacando em comparação ao NV7000 e o AN4. Ele possui 5 anos de garantia, mas é a garantia na China e a gente tem que ver se o fabricante realmente daria isso no decorrer desses 5 anos e se o preço realmente é bem baixo, ficando até abaixo dos NV7000 e do AN4. Obviamente, ele também tem desvantagens, como ele acaba sofrendo thermal throttling ele acaba sofrendo thermal throttling caso não utilize o dissipador, principalmente em cargas extensas ou cargas que sejam pesadas. Ele não possui nenhum bundle de software para fazer o gerenciamento do SSD e ele não possui criptografia. E também ele tem tido uma maior tendência a sofrer com esses problemas de firmware que vemos no NV7000 e no AN4. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, cliquem em curtir, comentem e compartilhem. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!